Um garoto de uns 7 anos se aproximou da mesa dele com fome e ousadia. Posso pegar suas sobras? A resposta transformou 2 existências para sempre. O vento fresco da tarde soprava pelo pátio do restaurante mais simples da rodovia, quando Ricardo Almeida ergueu os olhos do jornal amassado e notou uma figura miúda se aproximando da sua mesa. Era um menino de no máximo 7 anos, com cabelos pretos bagunçados e uma jaqueta marrom muito larga para seu corpo pequeno. O pano da jaqueta estava desgastado, repleto de marcas que narravam histórias que Ricardo preferia ignorar. A criança parou a poucos passos da mesa, os olhos cravados no prato ainda pela metade de Ricardo, feijoada com torresmo, algo que valia mais do que muitos ganhavam em dias de labuta. Ricardo havia pedido por costume, não por apetite. Nos últimos 3 anos, desde que sua propriedade rural havia prosperado no comércio de gado, ele comia mais por rotina social que por deleite. Com permissão, senhor. A voz do menino era baixa, quase um murmúrio, mas havia uma bravura desesperada nessas palavras que fez Ricardo largar o jornal na hora. O proprietário rural olhou em volta, buscando por pais, tutores, alguém que pudesse justificar por que uma criança estava sozinha em uma estrada onde nem adultos vagavam sem um veículo robusto. O pátio estava lotado de caminhoneiros em pausas de viagem, fazendeiros discutindo preços de safra, homens negociando cargas de milho que nem conseguiam soletrar direito. "Oi, rapazinho!" Ricardo se curvou um pouco na direção do menino, mantendo o tom ameno. "Você se perdeu? Onde estão seus familiares?" A criança vacilou, os dedinhos nervosos mexendo na bainha da jaqueta folgada. "Eu não tenho familiares, quer dizer, não tenho mais." As palavras caíram como pedras pesadas entre eles. Ricardo sentiu algo apertar no peito, uma emoção que não vivia há tempos. Nos círculos rurais onde circulava, problemas eram contas em cadernos, não rostinhos de 7 anos com olhares que já haviam presenciado excessos. Posso pegar as suas sobras?" A indagação saiu tão suave que Ricardo quase não captou. "Juro que não vou atrapalhar. Só estou com muita fome." O universo de Ricardo congelou. Ele olhou para o prato ainda repleto, depois para o menino e sentiu algo se romper no interior do peito. Quando foi a última vez que ele havia sentido fome real? Fome de não ter o que mastigar, não fome de estar atarefado demais para lembrar do almoço? Claro que pode. Ricardo empurrou o prato na direção da criança, mas em vez de agarrar a comida e fugir como ele aguardava, o menino apenas permaneceu imóvel, observando. "Pode se sentar aqui comigo", Ricardo sugeriu, apontando a cadeira ao lado. "Qual é o seu nome?" O menino se aproximou devagar, como um animal machucado, testando se era seguro aceitar auxílio. Quando finalmente se acomodou na cadeira, que provavelmente custava mais do que ele havia visto na vida toda, Ricardo pôde examinar melhor o rosto dele. E foi aí que o mundo dele desmoronou pela segunda vez em minutos. "Pedro?" o menino disse, pegando o garfo com mãos que tremiam um pouco. "Meu nome é Pedro Gomes." Gomes. O sobrenome acertou Ricardo como um golpe no estômago. Ele se agarrou à borda da mesa, tentando assimilar o que ouvia. Gomes não podia ser acaso. Não com aqueles olhos, aquela ossatura facial, aquele modo de inclinar a cabeça ao falar. "Pedro Gomes", Ricardo repetiu, a voz saindo esquisita, como se fosse de outro. Sua mãe se chamava Sofia. A garfada de feijoada parou no meio do caminho para a boca de Pedro. Ele olhou para Ricardo com uma mistura de espanto e suspeita. "Você conhecia minha mãe?" "Conhecia." Ricardo fechou os olhos por um instante, tentando dominar a maré de sentimentos que ameaçava derrubá-lo ali mesmo, diante de 50 estranhos rústicos que não sabiam que assistiam ao instante em que seu mundo se alterava eternamente. Sofia Gomes havia sido sua melhor companheira na juventude rural. Mais que companheira, havia sido sua irmã de coração, a pessoa que sabia todos os seus segredos, todos os seus temores, todos os seus sonhos audaciosos.
Eles haviam jurado que seriam padrinhos dos filhos um do outro, que suas famílias seriam ligadas para sempre, mas a existência tinha outros desígnios. Após a formatura no curso técnico de agricultura, Ricardo foi para o interior profundo perseguir o sonho de expandir sua própria fazenda de criação. Sofia permaneceu na cidadezinha, casou-se com um homem que Ricardo nunca aprovara e aos poucos eles foram perdendo ligação. Chamadas que se espaçaram, recados que tardavam mais para serem respondidos, até que o silêncio dominou uma amizade que um dia pareceu inquebrável. A última vez que Ricardo havia conversado com Sofia foi há 4 anos. Sofia estava no hospital com uma doença complicada que os médicos não conseguiam tratar direito. Ela havia ligado para Ricardo em uma madrugada, a voz fraca, mas ainda cheia do mesmo afeto de outrora. Ricardo, se algo ocorrer comigo, promete que vai zelar pelo Pedro? Ele é tudo de bom que tenho neste mundo. Ricardo havia prometido, claro, havia prometido através de lágrimas que não conseguia conter. Havia prometido que sempre estaria lá para Sofia e para o filho dela. Mas quando tentou visitá-la no hospital, na semana seguinte, descobriu que Sofia já havia partido. E quando tentou localizar Pedro, através dos contatos que possuía, descobriu que o menino havia sumido no sistema. O ex-marido de Sofia, um homem que Ricardo sempre desconfiara que não valia nada, havia alegado que não podia cuidar da criança. Pedro foi entregue aos cuidados do governo, e Ricardo, por mais que se esforçasse, nunca conseguiu achá-lo pelos canais oficiais. E agora ele estava ali, o filho da sua melhor amiga, pedindo para pegar as sobras do seu almoço em um pátio onde uma única refeição custava mais do que muitas famílias gastavam em uma semana. Sua mãe era minha melhor amiga, Ricardo disse, a voz embargada. Sofia ela era como uma irmã para mim. Pedro parou de comer por completo e olhou para Ricardo com uma intensidade que não cabia em uma criança de 7 anos. Você é o Ricardo que ela sempre mencionava, o Ricardo que ia criar coisas grandiosas e alterar o mundo. As palavras foram como lâminas suaves no coração de Ricardo. Sofia falava dele para Pedro. Mesmo após anos sem contato, mesmo após todo o silêncio, Sofia ainda preservava a amizade deles como algo valioso o suficiente para passar ao filho. Onde você esteve esse tempo todo? Ricardo indagou, estendendo a mão para tocar o rosto de Pedro, mas parando no meio quando viu a criança se encolher um pouco. Em lugares ruins, Pedro respondeu simplesmente, voltando a comer como se quisesse memorizar cada sabor, cada consistência. Lugares onde as pessoas não são bondosas com crianças sem família. Ricardo sentiu a ira subir pela garganta. Ira do sistema que havia falhado com uma criança inocente. Ira de si mesmo por não ter buscado mais, por ter cedido quando os obstáculos burocráticos pareciam insuperáveis. Ira do mundo que permitia que um menino de 7 anos andasse sozinho pelas estradas, pedindo restos para desconhecidos. Pedro, você não pode ficar na estrada. É arriscado e você é muito pequeno. Eu sei me virar. Pedro disse com uma dignidade que partiu o coração de Ricardo. Minha mãe me ensinou a ser resistente. Sua mãe também me ensinou algumas coisas, Ricardo disse, tomando uma decisão que alteraria sua vida eternamente. E uma delas é que família zela por família. Você vai vir comigo? Pedro parou de comer e olhou para Ricardo com desconfiança. Para onde? Para casa. Para minha casa. Para morar comigo. A oferta flutuou no ar entre eles como uma promessa improvável. Pedro havia passado tempo suficiente em abrigos e lares provisórios para saber que adultos diziam muitas coisas que não cumpriam. Mas havia algo nos olhos de Ricardo, algo que lembrava vagamente o olhar da sua mãe quando prometia que tudo ficaria bem. Você não me conhece, Pedro disse com cautela. Pode ser que você não goste de mim quando me conhecer melhor. Ricardo sentiu os olhos se umedecerem. Pedro, eu prometi para sua mãe que zelaria por você.
Demorei 4 anos para te achar, mas agora que achei, não vou deixar você partir. Pedro terminou a feijoada em silêncio, processando a informação. Ao redor deles, a vida do restaurante prosseguia normal. Caminhoneiros discutindo rotas, agricultores planejando colheitas, pessoas vivendo vidas onde o maior problema era decidir qual bebida combinar com qual petisco local. Ninguém prestava atenção na mesa onde um dos fazendeiros mais prósperos da região estava oferecendo um lar para um garoto de rua. "Posso levar minha sacola?" Pedro perguntou por fim. "Claro. Onde ela está?" "Escondida ali atrás." Pedro apontou para um canto do pátio onde Ricardo não havia notado antes. "Tem todas as minhas coisas valiosas." Ricardo não perguntou quantas coisas valiosas um menino de 7 anos que vivia na estrada podia ter. Ele apenas assentiu e observou Pedro se levantar da cadeira para buscar seus pertences. A sacola era pequena, velha, com desenhos de heróis desbotados que um dia devem ter sido vibrantes e alegres. Pedro a apertou contra o peito como se fosse o tesouro mais precioso do mundo, e para ele, provavelmente era. "Pronto?" Ricardo perguntou, estendendo a mão. Pedro olhou para a mão estendida, depois para o rosto de Ricardo, depois novamente para a mão. Devagar, muito devagar, ele entrelaçou seus dedos pequenos nos de Ricardo. "Pronto." Quando eles se levantaram da mesa, algumas pessoas do restaurante finalmente olharam na direção deles. Ricardo podia imaginar o que pensavam. Um fazendeiro abastado com uma criança claramente desprivilegiada. Alguns sorriram, aprovando o que pareciam achar que era um ato de bondade. Outros franziram a testa, claramente desconfortáveis com a presença de alguém que não se encaixava naquele ambiente. Ricardo não se importou com nenhum dos olhares. Pela primeira vez em anos, ele estava fazendo algo que realmente contava. Não estava fechando um negócio de gado ou impressionando compradores regionais. Estava simplesmente honrando uma promessa feita para a pessoa mais importante da sua juventude. Ricardo Pedro disse quando eles chegaram à caminhonete. "Você acha que minha mãe ficaria contente?" Ricardo se abaixou na calçada para ficar na altura de Pedro, sem se importar com o fato de que a calça jeans, que custava 200 alzales, estava encostando no chão sujo. "Acho que sua mãe ficaria mais que contente. Acho que ela estaria orgulhosa do menino valente que você se tornou. E acho que ela estaria aliviada por saber que finalmente nos encontramos." Pedro sorriu pela primeira vez desde que Ricardo o conheceu. Foi um sorriso pequeno, cauteloso, mas autêntico. E naquele momento Ricardo soube que não importava quais desafios viriam adiante, não importava quais mudanças teria que fazer na sua vida perfeitamente organizada. Pedro era filho de Sofia, e agora seria filho dele também. O que nenhum dos dois imaginava era que essa decisão impulsiva em um pátio de restaurante simples estava prestes a desencadear uma série de eventos que testariam os limites do afeto, da justiça e da persistência humana. Mas, por enquanto, era apenas um homem e um menino caminhando juntos em direção a um futuro incerto, unidos pela lembrança de alguém que os amou profundamente. A casa de Ricardo ocupava uma vasta área em uma fazenda no interior, com janelas amplas que ofereciam uma vista panorâmica dos campos que as revistas de agropecuária adoravam registrar. Mas quando Pedro entrou na residência, segurando firme sua sacola desbotada, ele não olhou para a vista impressionante, nem para os móveis rústicos de madeira maciça. Seus olhos se fixaram na porta, calculando a distância até a saída. "Você está com medo?" Ricardo disse, fechando a porta suavemente atrás deles. Não era uma pergunta. Pedro não respondeu, mas seus ombros pequenos se tensionaram visivelmente. 4 anos vivendo em abrigos provisórios, casas de famílias que o dispensavam depois de algumas semanas e situações que uma criança jamais deveria experimentar. Tinham ensinado a ele que lugares bonitos frequentemente escondiam perigos piores que a estrada. "Pedro, você pode me contar onde esteve esse tempo todo?"
Ricardo se sentou no sofá, mantendo distância para não assustar o menino. Desde que sua mãe partiu, a pergunta fez Pedro finalmente soltar a alça da sacola. Ele se sentou na ponta de uma poltrona cara, como se estivesse pronto para correr a qualquer momento. Primeiro eu fui para um lugar que eles chamavam de abrigo temporário. Pedro começou, a voz monótona de quem conta uma história que já repetiu muitas vezes para assistentes sociais. Tinha muitas crianças lá, crianças que choravam à noite e que disputavam a comida. Ricardo sentiu o coração se contrair, mas permaneceu em silêncio, deixando Pedro controlar o ritmo da conversa. Depois, me mandaram para uma família que queria me adotar. O homem era amável, mas a mulher, ela não gostava de mim. Dizia que eu lembrava alguém que ela queria apagar. Pedro pausou, brincando com o fio solto da jaqueta. Eles me devolveram depois de 2 semanas. Devolveram. Como se Pedro fosse um item defeituoso, não uma criança que precisava de carinho e estabilidade. Ricardo apertou os punhos, lutando contra a raiva que crescia dentro dele. E depois foi a casa dos Ferreira. Eles pareciam decentes no início. Tinham uma casa ampla, outros filhos adotivos, mas Pedro parou e pela primeira vez, desde que começou a contar, sua voz tremeu ligeiramente. O que aconteceu lá, Pedro? Eles me faziam labutar muito, limpar a casa toda, cuidar das crianças menores, preparar a refeição. Quando eu reclamava ou quando ficava exausto demais, eles me trancavam no celeiro. As palavras saíram num fluxo rápido, como se Pedro quisesse se livrar delas o mais rápido possível. E tinha um homem que visitava a casa. Às vezes, ele olhava para nós de um jeito que me fazia querer me ocultar. Ricardo sentiu náusea subindo pela garganta. Pedro, esse homem, ele fez alguma coisa com você? Não comigo, mas levou 2 dos meninos mais velhos embora uma noite. Eles nunca voltaram. Pedro olhou diretamente nos olhos de Ricardo pela primeira vez. Foi quando eu fugi. Tinha 8 anos na época. 8 anos. Pedro havia vivido na estrada desde os 8 anos de idade, sobrevivendo sozinho em um mundo que deveria protegê-lo. Ricardo se levantou abruptamente, caminhando até a janela para esconder as lágrimas que não conseguia mais controlar. Como você se virou sozinho por tanto tempo? Minha mãe me ensinou coisas antes de partir. Me ensinou a ler, a contar moedas, a identificar pessoas perigosas. Pedro abriu a sacola e tirou um objeto embrulhado em tecido. E ela me deixou isso. Era uma caixinha de música antiga com a pintura lascada, mas ainda operacional. Quando Pedro deu corda, uma melodia suave começou a tocar e uma figura pequena girou lentamente no centro. Ela disse que sempre que eu me sentisse solitário, era só tocar a música e lembrar que ela me amava mais que tudo no mundo. Ricardo reconheceu a caixinha imediatamente. Era a mesma que Sofia tinha ganhado da avó quando eram adolescentes. A mesma que ela guardava como seu bem mais precioso. Ver aquele objeto nas mãos de Pedro era como receber uma mensagem da amiga perdida. Pedro, preciso te contar uma coisa sobre sua mãe, Ricardo disse, voltando para o sofá. E sobre seu pai? O rosto de Pedro se fechou imediatamente. Eu não tenho pai. Minha mãe sempre disse que ele era uma pessoa má, que tinha sumido. Ele não sumiu, Pedro. Ele foi afastado. Ricardo respirou fundo, preparando-se para revelar verdades que talvez fosse precoce demais para uma criança ouvir. Seu pai se chama Luiz Gomes. Ele era casado com sua mãe, mas a maltratava muito. Pedro ficou muito quieto, apenas segurando a caixinha de música contra o peito. Sua mãe conseguiu uma separação e uma ordem de restrição contra ele. Ela conseguiu também que ele perdesse todos os direitos sobre você. Mas quando ela ficou doente, Ricardo pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Ela fez um testamento deixando você sob minha responsabilidade legal. Ela não queria que Luiz tivesse qualquer chance de te ferir. Então, por que ele conseguiu me entregar para o Estado? Pedro perguntou, demonstrando uma percepção afiada demais para sua idade. Por que ele ocultou o testamento?
E porque eu estava longe da cidade quando sua mãe partiu. Quando voltei e tentei te encontrar, todos os documentos haviam desaparecido. Ricardo se levantou e foi até um armário no escritório, de onde tirou uma pasta grossa cheia de papéis. Mas eu nunca parei de procurar você. Contratei investigadores particulares, advogados especializados em direito familiar, detetives. E, finalmente, há meses, conseguimos encontrar provas de que Luiz falsificou documentos para esconder o testamento da sua mãe. Pedro olhou para a pasta, como se ela contivesse explosivos, não papéis. O que isso significa? Significa que legalmente você deveria estar comigo desde o dia que sua mãe partiu. Significa que tudo o que aconteceu com você nos últimos 4 anos foi irregular. Ricardo se abaixou na frente de Pedro, segurando suavemente as mãos pequenas do menino. Isso significa que Luiz Gomes roubou não apenas sua infância, mas também uma herança substancial que sua mãe deixou para você. Os olhos de Pedro se arregalaram. Herança? Sua mãe tinha uma lojinha de sementes que ia muito bem. Quando ela ficou doente, vendeu tudo e investiu o dinheiro em uma conta em seu nome. Era para ser sua educação, seu futuro. Ricardo parou, respirando fundo antes de continuar. Luiz encontrou uma forma de transferir todo esse dinheiro para contas dele. Ele roubou mais de 250 mil reais que pertenciam a você. Pedro ficou em silêncio por vários minutos, processando informações que eram complexas demais para qualquer criança. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais adulta, mais resoluta. Ele fez tudo isso intencionalmente, me colocou naqueles lugares sabendo que eram arriscados. Sim, e provavelmente ganhou dinheiro por isso. A revelação saiu mais áspera do que Ricardo pretendia, mas Pedro merecia a verdade. Naquele momento, o telefone da casa tocou. Ricardo franziu a testa. Não esperava ninguém. Quando atendeu, a voz do caseiro veio carregada de nervosismo. Senhor Ricardo, tem um homem aqui na porteira dizendo que é pai do menino que veio com o senhor hoje. Ele está exigindo falar com o senhor e quer levar a criança embora. O sangue de Ricardo gelou. Ele olhou para Pedro, que havia ficado pálido como papel. É ele, Pedro sussurrou. Ele me achou. Ricardo pegou o celular e discou um número que tinha memorizado durante os meses de investigação sobre o caso de Pedro. Dr. Rafael, é Ricardo Almeida. Ele apareceu. Luiz Gomes está na minha fazenda agora, exigindo levar Pedro. Ele pausou, ouvindo as instruções do advogado. Entendi. Não deixo ele entrar. Vocês vêm para cá agora. Quando desligou, Pedro estava tremendo visivelmente. Ele vai me levar de volta. A voz dele era quase inaudível. Não enquanto eu estiver vivo. Ricardo disse com uma determinação que surpreendeu até ele mesmo. Pedro, você confia em mim? Pedro olhou nos olhos de Ricardo, procurando por sinais de falsidade, de promessas vazias que tantos adultos haviam feito antes. Mas tudo que ele viu foi a mesma determinação feroz que sua mãe costumava ter quando o protegia. Eu confio. Então, preciso que você seja muito valente. Vamos ter que brigar por você e pode não ser simples. O telefone tocou novamente, desta vez mais insistente. Senhor Ricardo, o homem está ficando agressivo. Quer que eu chame a segurança? Ricardo apertou o botão do interfone. Diga para ele que se não sair por conta própria em 5 minutos, vou chamar a polícia por invasão e ameaça. Ele se virou para Pedro, que estava segurando a caixinha de música tão forte que seus nós dos dedos estavam brancos. Pedro, existe alguma coisa que você lembra sobre a época em que sua mãe era casada com Luiz? Qualquer coisa que ela tenha te contado ou que você tenha visto? Pedro fechou os olhos se concentrando. Tem uma coisa. Minha mãe escondeu alguns papéis importantes em um lugar que ela disse que só você saberia encontrar. Ricardo sentiu o coração acelerar. Que lugar? Ela disse que era no lugar onde vocês dois costumavam guardar segredos quando eram jovens. Ricardo ficou confuso por um momento. Então a memória o atingiu como um relâmpago. A casa que eles dividiam na juventude rural
tinha um espaço atrás de uma prateleira no quarto. Era onde eles escondiam dinheiro para emergências e cartas de amigos que não queriam que os outros colegas lessem. Pedro, sua mãe ainda morava na mesma casa de sempre? Sim, mas Luiz vendeu tudo depois que ela partiu. Ricardo já estava pegando as chaves da caminhonete. Não se vendeu a casa inteira. Tenho que fazer uma visita urgente ao atual morador. O telefone tocou uma terceira vez, mas desta vez a voz era diferente. Senhor Ricardo, é o Dr. Rafael. Estou chegando. Minutos depois, Dr. Rafael Borges, um dos melhores advogados de família da região, estava sentado na sala de Ricardo, explicando a situação legal para Pedro em termos que ele pudesse compreender. Pedro, o que seu pai fez foi crime. Ele falsificou documentos, ocultou o testamento da sua mãe e te colocou deliberadamente em situações perigosas. Dr. Rafael tinha uma voz calma que tranquilizou o menino. Mas agora que te temos seguro e temos provas, podemos corrigir tudo isso. Ele pode me levar embora à força? Pedro perguntou. Não, enquanto eu estiver representando você e especialmente não com as provas que temos. Ricardo olhou pela janela e viu Luiz Gomes parado na porteira da fazenda, falando agressivamente no celular. Era um homem de aparência comum, mas havia algo na postura dele que irradiava violência contida. Dr. Rafael, quanto tempo temos antes que ele possa iniciar ações legais? Com sorte, várias semanas. Mas, Ricardo, o advogado o olhou seriamente. Você precisa estar preparado. Ele não vai desistir facilmente. Tem muito dinheiro em jogo. E homens como Luiz Gomes são perigosos quando se sentem acuados. Pedro se aproximou da janela e olhou para o homem na porteira. Depois de 4 anos fugindo, finalmente tinha encontrado alguém disposto a lutar por ele. Mas sabia que a batalha estava apenas começando. Ricardo, ele disse ainda olhando pela janela. Você promete que não vai desistir de mim quando as coisas ficarem difíceis? Ricardo se abaixou ao lado de Pedro e segurou firmemente suas mãos pequenas. Pedro Gomes, eu prometo pela memória da sua mãe, pela nossa amizade e por tudo que considero sagrado, que vou lutar por você até o último fôlego. Você é filho da minha melhor amiga e isso te torna família. E família a gente nunca abandona. Lá fora, Luiz finalmente entrou no carro e saiu, mas Ricardo sabia que ele voltaria e quando voltasse seria com advogados, ordens judiciais e toda a fúria de um homem que estava prestes a perder uma fonte de renda que explorava há anos. Mas pela primeira vez em 4 anos, Pedro não estava sozinho na luta. O fórum da cidadezinha nunca havia parecido tão intimidante para Ricardo quanto naquela manhã de segunda-feira. Ele segurava firmemente a mão de Pedro enquanto subiam os degraus de concreto do prédio modesto, ambos vestidos com suas melhores roupas para a audiência que decidiria o futuro do menino. Pedro usava uma camisa xadrez que Ricardo havia comprado no fim de semana, e seus cabelos estavam penteados com cuidado que faziam ele parecer ainda mais novo que seus 11 anos. Dr. Rafael os esperava na entrada, mas sua expressão não era encorajadora. Ao lado dele estava uma mulher de meia idade com óculos e uma pasta volumosa. Esta é doutora Paula Nunes, especialista em direitos da criança que vai nos auxiliar no caso. Dr. Rafael disse, fazendo as apresentações. Infelizmente, tenho novidades sobre Luiz Gomes. Ricardo sentiu o estômago se contrair. Que tipo de novidades? Ele contratou Maurício Torres para representá-lo. É um dos advogados mais caros e sem princípios da região. Conhecido por vencer casos impossíveis usando métodos duvidosos, Pedro apertou a mão de Ricardo com mais força. Durante as 2 semanas, desde o primeiro encontro, ele tinha se adaptado surpreendentemente bem à vida na fazenda. Dormia em sua própria cama pela primeira vez em anos. Comia 3 refeições por dia e até tinha começado a sorrir ocasionalmente, mas a sombra da audiência pairava sobre tudo. O que isso significa para nós? Ricardo perguntou.
Significa que eles vão tentar demolir sua credibilidade como possível guardião. Vão questionar sua capacidade de cuidar de uma criança, sua estabilidade emocional, até mesmo suas motivações para querer Pedro. Doutora Paula falou com a franqueza fria de quem já tinha visto muitas batalhas judiciais. E vão tentar pintar Luiz como um pai arrependido que quer recuperar o filho. Eles entraram no prédio e caminharam pelos corredores, cheios de pessoas ansiosas, esperando por suas próprias audiências. Famílias sendo desfeitas e refeitas por decisões judiciais, destinos sendo decididos em salas simples por juízes que nunca conheceriam verdadeiramente as pessoas cujas vidas estavam julgando. A sala de audiências era menor do que Ricardo esperava, com bancos de madeira clara que lembravam uma capela mais que um tribunal. O juiz, Dr. Renato Mendes, era um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e uma reputação de ser rigoroso, mas justo. Ele olhou para Pedro com uma expressão gentil quando eles se sentaram. Luiz Gomes já estava lá, sentado ao lado de seu advogado. Era a primeira vez que Ricardo o via pessoalmente e ele foi atingido por como ele parecia comum, quase simpático. Cabelos bem aparados, terno simples, postura respeitosa. Se ele não soubesse a verdade sobre ele, pensaria que se tratava apenas de um pai preocupado, tentando recuperar seu filho. Senhor Gomes, o juiz começou. O senhor está alegando que tem direitos paternais sobre o menor Pedro Gomes e que ele foi retirado de sua custódia ilegalmente. Pode explicar as circunstâncias? Maurício Torres se levantou, sua voz carregada de uma indignação cuidadosamente medida. Meritíssimo. Meu cliente é vítima de uma situação terrível. Quando sua ex-esposa faleceu, ele se encontrou sozinho, devastado pela perda, sem condições emocionais para cuidar adequadamente de uma criança pequena. Em um momento de fraqueza e desespero, tomou a decisão dolorosa de entregar Pedro temporariamente aos cuidados do Estado. Ricardo sentiu náusea ouvindo aquela versão distorcida dos fatos. Agora, após 4 anos de terapia e reconstrução pessoal, meu cliente está pronto para assumir suas responsabilidades paternas. Ele descobriu que Pedro foi retirado do sistema de proteção sem autorização judicial adequada e está sendo mantido pelo senhor Ricardo Almeida sem qualquer base legal. O advogado pausou dramaticamente antes de continuar. Questionamos as motivações do senhor Almeida. Um homem solteiro, obcecado pelo trabalho na fazenda, sem experiência com crianças, que decide impulsivamente adotar um menino que encontrou na estrada. Isso levanta sérias questões sobre suas verdadeiras intenções. Ricardo se levantou involuntariamente, mas Dr. Rafael o puxou de volta para o assento com um olhar de advertência. Dr. Rafael, qual é a posição de seu cliente? O juiz perguntou. Meritíssimo. Temos evidências de que o Sr. Gomes falsificou documentos para ocultar o testamento de Sofia Gomes, que claramente nomeava Ricardo Almeida como guardião legal de Pedro. Temos também evidências de que ele desviou fundos consideráveis da herança do menor. Dr. Rafael abriu sua pasta e retirou documentos. Além disso, temos testemunhos de que Pedro foi colocado intencionalmente em situações de risco e que o Sr. Gomes possivelmente lucrou com isso. Maurício Torres se levantou imediatamente. Objeção. Meritíssimo. Essas são acusações graves, sem fundamentação adequada. Meu cliente jamais colocaria seu filho em perigo. Pedro pode falar por si mesmo sobre isso. Dr. Rafael respondeu calmamente. O juiz olhou para Pedro, que estava sentado quieto entre Ricardo e doutora Paula, segurando firmemente sua caixinha de música. Pedro, você gostaria de falar comigo sobre onde esteve nos últimos anos? Pedro olhou para Ricardo, que acenou encorajadoramente. O menino se levantou devagar, suas pernas mal tocando o chão quando se sentou na cadeira de testemunha. Eu não quero voltar para ele disse, sua voz pequena, mas clara. Ele me colocou em lugares ruins de propósito.
Mas que tipo de lugares ruins? O juiz perguntou gentilmente. Lugares onde as pessoas batiam nas crianças, onde homens vinham à noite e levavam meninos embora, onde me faziam trabalhar desde manhã até a noite e me trancavam no celeiro quando eu não aguentava mais. Luiz se levantou abruptamente. Ele está mentindo. Essas são fantasias de uma criança traumatizada. Senhor Gomes, sente-se. O juiz ordenou firmemente. Pedro continuou, mais confiante agora. Minha mãe me disse que ele batia nela. Ela me mostrou as marcas e ela fez o Ricardo prometer que cuidaria de mim se alguma coisa acontecesse com ela. Você se lembra do Ricardo de quando era mais novo? O juiz perguntou. Minha mãe falava dele toda hora. Dizia que o Ricardo era o irmão que ela nunca teve e que se um dia eu precisasse de ajuda, ele me ajudaria. Pedro olhou diretamente para Luiz pela primeira vez. Ela nunca falava de você. Só dizia que você era uma pessoa ruim que tinha sumido para sempre. Maurício Torres se levantou novamente, meritíssimo. É compreensível que uma criança que passou por traumas desenvolvesse fantasias para explicar situações que não entende completamente. Não são fantasias. Uma voz nova ecoou pela sala. Todos se viraram. Uma mulher de 40 anos estava parada na entrada da sala segurando uma pasta. Ricardo a reconheceu imediatamente. Era Marisa Ferreira, assistente social que havia trabalhado com casos de crianças em situação de risco. Com licença, meritíssimo. Sou Marisa Ferreira, assistente social. Trabalhei diretamente com o caso de Pedro Gomes há 4 anos e tenho informações relevantes. O juiz fez um gesto para ela se aproximar. Pode nos contar o que sabe sobre este caso? Marisa abriu sua pasta e retirou documentos. Em 2021, investigamos denúncias sobre a casa dos Ferreira, onde Pedro estava hospedado. Encontramos evidências de trabalho infantil, maus tratos e pior. Ela pausou, olhando diretamente para Luiz. Encontramos também registros de pagamentos mensais feitos por Luiz Gomes para os Ferreira. Pagamentos que cessaram exatamente na mesma época em que Pedro fugiu da casa. O silêncio na sala era absoluto. Além disso, Marisa continuou. Temos gravações de conversas telefônicas entre o Sr. Gomes e o Sr. Ferreira, onde discutem explicitamente sobre manter o menino trabalhando e sobre clientes especiais que pagavam valores extras. Luiz havia ficado pálido. Maurício Torres sussurrava furiosamente no ouvido dele, claramente tentando controlar os danos. Meritíssimo, Maurício disse. Essas gravações foram obtidas ilegalmente e as gravações foram autorizadas judicialmente durante nossa investigação dos Ferreira. Marisa interrompeu. Temos mandados válidos para todas as evidências coletadas. Dr. Rafael se levantou. Meritíssimo. Gostaria de apresentar evidência adicional. Conseguimos acesso aos documentos que a falecida Sofia Gomes escondeu antes de falecer. Ele entregou uma pasta para o juiz, incluindo cartas onde ela documenta as agressões de Luiz, fotografias das lesões que ele causou e, mais importante, uma cópia autenticada do testamento que ele ocultou. O juiz examinou os documentos em silêncio por vários minutos. Quando levantou os olhos, sua expressão havia mudado completamente. Senhor Gomes, essas evidências apresentam um padrão claro de fraude, abuso infantil e possivelmente tráfico de menores. Estou ordenando uma investigação criminal completa. Luiz finalmente perdeu a compostura. Isso é um absurdo. Ele é meu filho. Tenho direitos. Os únicos direitos que o senhor tem agora são os garantidos pela Constituição a qualquer acusado. O juiz respondeu friamente, incluindo o direito de permanecer calado. Ele se virou para Pedro, que estava assistindo tudo com olhos arregalados. Pedro, baseado nas evidências apresentadas e no seu próprio testemunho, estou concedendo a guarda legal provisória ao senhor Ricardo Almeida.
Os processos de adoção formal podem prosseguir assim que a investigação criminal for concluída. A sala explodiu em atividade. Luiz gritava com seu advogado. Marisa estava organizando seus papéis e Ricardo estava tentando processar o que havia acabado de acontecer. Pedro desceu da cadeira de testemunha e correu para Ricardo, que o pegou no colo e o segurou forte. "Isso significa que posso ficar com você?" Pedro sussurrou. "Significa que você nunca mais vai ter que se preocupar com ele." Ricardo respondeu, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Mas quando eles saíam do fórum, Ricardo ouviu Luiz gritar para ele: "Isso não acabou. Você vai pagar por destruir minha família." Dr. Rafael o alcançou na escadaria. "Ricardo, vocês dois precisam ser cuidadosos. Luiz não vai aceitar essa derrota facilmente e homens como ele podem ser imprevisíveis quando se sentem encurralados." Ricardo olhou para Pedro, que estava dormindo em seus braços, exausto emocionalmente pela manhã no tribunal. Pela primeira vez em semanas, o menino parecia verdadeiramente em paz. "Nós vamos ficar bem", Ricardo disse, mais para si mesmo que para o advogado. "Vamos ficar bem." Mas enquanto eles desciam os degraus do fórum, Ricardo não podia se livrar da sensação de que a batalha estava longe de terminar. Luiz Gomes tinha perdido a primeira rodada, mas homens como ele raramente aceitavam derrotas sem lutar até o fim. E Ricardo estava prestes a descobrir até onde ele estava disposto a ir para recuperar sua propriedade. 3 semanas depois da audiência, Ricardo estava sentado no escritório do contador da sua fazenda, olhando para números que não faziam sentido. Os custos legais da batalha por Pedro tinham consumido quase toda a sua reserva de emergência. E agora, Luiz Gomes estava atacando de uma forma que ele nunca imaginou. Ele estava destruindo sua propriedade. "Como isso é possível?" Ricardo perguntou, apontando para as planilhas espalhadas na mesa. "Como ele conseguiu convencer 3 dos nossos maiores compradores a cancelarem os contratos?" Roberto, seu contador há 10 anos, suspirou pesadamente. "Ricardo, Luiz Gomes tem conexões que você não imagina. Ele espalhou rumores sobre sua estabilidade mental, questionou sua capacidade de administrar a fazenda enquanto brinca de pai. E pior que tudo, convenceu alguns investidores de que você está usando recursos da propriedade para financiar suas aventuras pessoais." Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua fazenda de gado havia sido construída com 15 anos de trabalho árduo, noites sem dormir e sacrifícios imensos. Era sua vida, sua identidade, sua segurança financeira. "Quanto tempo temos antes de 2 meses, talvez 3, se conseguirmos renegociar alguns contratos?" "Mas, Ricardo, você precisa entender que continuar gastando com advogados enquanto a receita cai não é sustentável." Naquela noite, Ricardo chegou em casa para encontrar Pedro na sala de estar, fazendo lição de casa da escola municipal, onde havia sido matriculado 2 semanas antes. O menino tinha se adaptado surpreendentemente bem ao ambiente escolar, embora ainda fosse tímido com as outras crianças. "Como foi seu dia, rapaz?" Ricardo perguntou, tentando esconder a preocupação na voz. "Bem", Pedro respondeu, mas não levantou os olhos do caderno. "Ricardo, as outras crianças na escola estão falando coisas estranhas." O coração de Ricardo se apertou. "Que tipo de coisas?" "Elas dizem que seus pais viram no rádio uma notícia sobre você. Dizem que você raptou uma criança e que a polícia vai te prender." Ricardo se sentou ao lado de Pedro, lutando para manter a calma. Luiz estava usando a mídia local agora, espalhando sua versão distorcida dos fatos. Ele pegou o rádio e sintonizou a estação local, temendo o que iria encontrar. A notícia estava passando exatamente naquele momento. "Fazendeiro abastado sob investigação por possível rapto de menor", dizia a manchete. O locutor estava narrando uma versão dos eventos que transformava Luiz em pai desesperado e Ricardo em raptador oportunista.
Uma fonte próxima ao caso revelou que Ricardo Almeida pode ter motivações financeiras para manter a criança, incluindo acesso a fundos de herança que não lhe pertencem. O locutor continuava. Pedro assistia em silêncio, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eles vão me levar de volta para ele? Ricardo desligou o rádio e puxou Pedro para um abraço apertado. Não, rapaz, nunca. Não importa o que aconteça comigo, você não vai voltar para aquele homem. Mas as palavras soaram vazias, mesmo para seus próprios ouvidos. Se ele perdesse a fazenda, como pagaria os advogados? Como sustentaria Pedro? E se Luiz conseguisse virar a opinião pública contra ele? O telefone tocou. Era Dr. Rafael e sua voz estava tensa. Ricardo, temos problemas. Luiz entrou com um pedido de revisão da decisão judicial, alegando que evidências importantes foram fabricadas. Ele está acusando você de forjar o testamento de Sofia. Isso é ridículo. Temos provas da autenticidade. Eu sei, mas ele contratou experts que estão questionando tudo. E pior, conseguiu uma liminar temporária que suspende sua guarda sobre Pedro enquanto as acusações são investigadas. O mundo de Ricardo desabou. O que isso significa? Significa que amanhã de manhã uma assistente social vai buscar Pedro para colocá-lo em uma família temporária até que a situação seja resolvida. Ricardo olhou para Pedro, que estava fingindo ler, mas claramente ouvindo cada palavra da conversa. Por quanto tempo? Não sabemos. Pode ser semanas, pode ser meses. Ricardo, você precisa se preparar para a possibilidade de que isso se arraste por muito tempo. Depois que desligou o telefone, Ricardo se sentou ao lado de Pedro no sofá. Como explicar para um menino de 11 anos que o mundo dos adultos é tão injusto que alguém como Luiz Gomes pode manipular o sistema legal contra pessoas inocentes? Pedro, preciso te contar uma coisa difícil. O menino largou o livro que estava fingindo ler e olhou diretamente nos olhos de Ricardo. Eles vão me levar amanhã, não vão? A maturidade na voz de Pedro partiu o coração de Ricardo. É temporário. É só até provarmos que Luiz está mentindo sobre os documentos. E se vocês não conseguirem provar? Era a pergunta que Ricardo mais temia. Nós vamos conseguir. Mas, Pedro, preciso que você saiba uma coisa. Não importa onde você esteja, não importa quanto tempo leve, eu nunca vou parar de lutar por você. Entendeu? Pedro assentiu, mas suas lágrimas já estavam caindo. Posso levar minha caixinha de música? Pode levar tudo o que quiser. Naquela noite, Pedro dormiu na cama de Ricardo, os dois se agarrando um ao outro, como se fossem se separar para sempre. Ricardo ficou acordado a noite inteira, ouvindo a respiração suave do menino e fazendo promessas silenciosas que não sabia se conseguiria cumprir. Na manhã seguinte, a assistente social chegou pontualmente às 9 horas. Era uma mulher mais velha, com um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Senhor Almeida, sou Conceição Lopes. Estou aqui para acompanhar Pedro à Casa dos Santos, onde ficará temporariamente. Pedro estava sentado na sala, sua pequena mala ao lado dele, a caixinha de música apertada contra o peito. Ele tinha se vestido sozinho com a camisa xadrez que usara no tribunal, como se fosse uma armadura contra o que estava por vir. A família Santos é confiável? Ricardo perguntou, tentando manter a voz firme. São uma família experiente em cuidados temporários. Têm 3 filhos próprios e já acolheram várias crianças em situações similares. Pedro se levantou devagar e caminhou até Ricardo. Você promete que vai vir me buscar? Prometo. Ricardo se abaixou para ficar na altura de Pedro. E até lá, quero que você seja o menino valente que sua mãe criou. Pode fazer isso por mim? Pedro assentiu e abraçou Ricardo com força. Te amo, Ricardo. Eu também te amo, rapaz, mais que tudo no mundo. Assistir Pedro sair pela porta foi a coisa mais difícil que Ricardo já tinha feito na vida. Ele ficou na janela, observando o carro se afastar até desaparecer na estrada de terra, levando consigo o menino que se tornara o centro do seu universo. 2 horas depois,
Ricardo estava no escritório de Dr. Rafael, planejando a contraofensiva. Conseguimos uma cópia dos laudos periciais que Luiz encomendou. Dr. Rafael disse, espalhando papéis na mesa. A boa notícia é que eles não encontraram evidências reais de falsificação. A má notícia é que levantaram questões técnicas suficientes para criar dúvida razoável. Quanto tempo levará para refutar essas questões? Com nossos próprios experts, pelo menos 6 semanas. E isso vai custar? Não me importo quanto vai custar. Dr. Rafael o olhou seriamente. Ricardo, você precisa ser realista. Pelos meus cálculos, você já gastou mais de 350 mil halales neste caso. Se continuarmos neste ritmo, você vai falir antes de conseguirmos trazer Pedro de volta. Então, eu falto. Pedro vale mais que qualquer fazenda. E se você falir, como vai sustentar Pedro quando o trouxer de volta? O tribunal vai considerar sua situação financeira na decisão final. Era um círculo vicioso. Ele precisava de dinheiro para lutar por Pedro. Mas lutar por Pedro estava destruindo sua capacidade de ganhar dinheiro. Naquela tarde, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Era Tomás Cruz, um dos compradores que tinha cancelado o contrato com sua fazenda. Ricardo, preciso falar com você pessoalmente. É sobre Luiz Gomes. Eles se encontraram em um bar discreto na cidadezinha. Tomás parecia nervoso, olhando constantemente ao redor, como se temesse ser observado. Ricardo, Luiz Gomes me procurou há 3 semanas. Ofereceu um desconto significativo nos produtos da empresa dele se eu cancelasse meu contrato com você. Ricardo sentiu a raiva subir pela garganta. Ele está usando práticas comerciais ilegais para me destruir. Pior que isso, ele me mostrou fotos. Que tipo de fotos? Tomás hesitou antes de responder. Fotos de Pedro. Ele tem fotos dele entrando e saindo da escola, brincando no campo próximo à casa dos Santos. Ele está vigiando uma criança de 11 anos. O sangue de Ricardo gelou. Ele disse, por que estava fazendo isso? Disse que estava documentando o bem-estar do filho. Mas, Ricardo, as fotos foram tiradas com equipamento profissional de longa distância. Isso não é comportamento de pai preocupado, é comportamento de predador. Ricardo pegou o telefone imediatamente e ligou para Dr. Rafael. Precisamos nos encontrar agora. Tenho evidências de que Luiz está vigiando Pedro. 1 hora depois, eles estavam na delegacia prestando queixa. Tomás concordou em testemunhar, mesmo sabendo que isso poderia trazer represálias comerciais. Com essas evidências de vigilância, posso pedir uma medida protetiva urgente, Dr. Rafael explicou. Isso pode ser suficiente para questionar a decisão que removeu Pedro de sua custódia. Mas quando chegaram à casa dos Santos naquela noite para verificar a segurança de Pedro, descobriram algo terrificante. Pedro não esteve na escola hoje. A senhora Santos disse claramente preocupada. Ligamos para a escola de manhã para avisar que ele estava com febre, mas ninguém aqui fez essa ligação. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor. O que você está dizendo? Alguém se passou por mim e retirou Pedro da escola hoje de manhã. A diretora disse que foi um homem que se identificou como tio dele, com documentos que pareciam legítimos. Luiz havia raptado Pedro e, desta vez, ele tinha desaparecido completamente. A delegacia estava em caos total. Ricardo caminhava de um lado para o outro enquanto policiais faziam ligações frenéticas. Dr. Rafael discutia com promotores e, a cada minuto que passava, Pedro estava mais longe, mais em perigo, mais perdido. Quanto tempo faz desde que ele o pegou na escola? Perguntou o delegado Carlos Mendes, um homem de 50 anos que havia sido chamado especialmente para coordenar o caso. 8 horas? Ricardo respondeu, a voz quebrada de desespero. 8 horas que ele está com aquele monstro. A senhora Santos estava sentada em uma cadeira próxima, ainda em choque. Eu deveria ter desconfiado quando a escola ligou cancelando. Deveria ter ligado de volta para confirmar. Não foi culpa sua, Ricardo disse automaticamente, mas por dentro estava gritando.
Como Luiz tinha conseguido documentos convincentes o suficiente para enganar a escola, como ele sabia exatamente o que dizer, como agir. Dr. Rafael se aproximou com o telefone na mão. Conseguimos rastrear o carro que ele usou. Câmeras de segurança mostraram ele saindo da cidade pela rodovia BR-101, direção sul. Para onde ele pode ter ido? O delegado perguntou. Luiz tem uma irmã em Florianópolis. E sabemos que ele tem contatos em outras cidades, através dos negócios escusos dele. Dr. Rafael respondeu, consultando suas anotações. Ricardo sentou pesadamente em uma cadeira, as pernas finalmente cedendo ao peso do desespero. Ele pode estar levando ele para fora do país. Pode estar. Ricardo, respire, o delegado disse firmemente. Homens como Luiz Gomes não agem por impulso. Ele planejou isso cuidadosamente, o que significa que tem um destino específico em mente e isso nos dá pistas para encontrá-lo. O telefone do delegado tocou. Ele atendeu rapidamente, fazendo anotações enquanto ouvia. Acabaram de localizar o carro dele abandonado em um posto de gasolina a 100 quilômetros daqui. Mas as câmeras de segurança mostram ele transferindo Pedro para outro veículo. Que tipo de veículo? Ricardo perguntou-se, levantando novamente. Uma van branca sem placas visíveis, mas temos uma pista melhor. O frentista do posto reconheceu Luiz. Disse que ele parou lá várias vezes nas últimas semanas, sempre perguntando sobre rotas para cidades menores do interior. Dr. Rafael se aproximou com urgência. Ricardo, recebi uma ligação estranha. Alguém tentou acessar as contas bancárias de Pedro hoje à tarde. As transferências foram bloqueadas pelo banco, mas isso confirma que Luiz está tentando acessar a herança dele. Isso é bom ou ruim? É bom porque significa que ele ainda precisa dele vivo e sem ferimentos visíveis para convencer as autoridades de que é um pai legítimo. É ruim porque confirma que ele não tem intenção de devolvê-lo. Naquele momento, uma policial jovem se aproximou correndo. Delegado, temos uma ligação. Uma criança pedindo ajuda em um telefone público na cidade de Serra Azul. Todos se viraram imediatamente. Serra Azul era uma cidade pequena, a 150 quilômetros dali. Ele disse o nome? O delegado perguntou. Disse que se chamava Pedro e que um homem ruim o levou embora de casa. A ligação caiu antes de conseguirmos mais informações, mas conseguimos localizar o telefone público. Ricardo já estava pegando as chaves da caminhonete. Vou para lá agora, Ricardo. Espere, o delegado disse. Se for realmente Luiz, ele pode estar armado, pode estar desesperado, não pode ir sozinho. Então venham comigo, mas eu vou para lá com ou sem vocês. 2 horas depois, uma caravana de carros de polícia seguia pela estrada escura em direção à Serra Azul. Ricardo ia no banco do passageiro da viatura do delegado, o celular na mão, rezando para que tocasse com notícias de Pedro. Ricardo, o delegado disse enquanto dirigia, preciso te preparar para a possibilidade de que quando encontrarmos Pedro, ele esteja diferente. Diferente como crianças que passam por situações traumáticas como rapto, podem desenvolver comportamentos regressivos, podem ficar mudos, podem ter medo de adultos, até mesmo daqueles que amam. Ricardo olhou pela janela para a paisagem escura que passava. Pedro é forte. Ele sobreviveu a 4 anos na estrada. Sobreviveu a Luiz antes. Ele vai sobreviver a isso também. Mas por dentro ele estava apavorado. E se Luiz tivesse feito algo terrível com Pedro? E se o menino nunca mais confiasse nele? O telefone do delegado interrompeu seus pensamentos. Encontraram a van, ele disse após desligar, abandonada atrás de uma capela na entrada da cidade. Mas não há sinais de Luiz ou Pedro. Quando chegaram à Serra Azul, a pequena cidade estava em estado de alerta. A polícia local tinha bloqueado as saídas e voluntários percorriam as ruas procurando por um menino de 11 anos e um homem de 40. O telefone público fica ali. O delegado local indicou uma cabine velha próxima à praça central. Conseguimos imagens da câmera de segurança do banco em frente. É definitivamente o mesmo menino das fotos que vocês nos enviaram.
Ricardo se aproximou da cabine telefônica, como se pudesse sentir a presença de Pedro ali. Para onde eles podem ter ido a pé? Esta cidade tem muitas casas abandonadas, sítios isolados, lugares onde alguém pode se esconder por dias sem ser notado. O delegado local explicou. Foi então que Ricardo ouviu, fraco, quase imperceptível, vindo da direção da capela atrás da qual a van havia sido encontrada, o som de uma caixinha de música. "Vocês estão ouvindo isso?" ele perguntou, já correndo na direção do som. A música parou, depois recomeçou. Era o sinal. Pedro estava tentando se comunicar da única forma que podia. Eles seguiram o som através de um terreno baldio atrás da capela, depois por uma trilha estreita que levava a uma casa abandonada nos fundos do lote. A música ficava mais clara a cada passo. "Cerquem a casa", o delegado sussurrou no rádio. Suspeito armado e refém menor no interior. Ricardo queria correr direto para a casa, mas 2 policiais o seguraram firmemente. "Se ele te vir, pode entrar em pânico e machucar Pedro", um deles explicou. O delegado se aproximou da porta da frente com cuidado, a arma desembainhada. "Luiz Gomes, polícia, sabemos que está aí dentro." O som da caixinha de música parou abruptamente. "Não se aproximem." A voz de Luiz veio do interior, carregada de desespero e raiva. "Ele é meu filho. Tenho direito de levá-lo para longe desse homem louco." "Luiz, ninguém quer machucá-lo. Só queremos que Pedro fique seguro. Ele está seguro comigo. Eu sou o pai dele." "Luiz," Ricardo gritou, não conseguindo mais se conter. "Você está assustando Pedro. Ele é uma criança. Você não tem direito de falar. Você roubou meu filho, destruiu minha vida." Houve um longo silêncio. Depois a voz pequena de Pedro ecoou da casa. "Ricardo, é você? Estou aqui, rapaz. Tudo vai ficar bem. Ele não quer ficar comigo." A voz de Luiz soou quebrada agora. "Não para de chorar. Não para de pedir por você. Eu sou o pai dele, mas ele me olha como se eu fosse um monstro." Luiz, o delegado, disse com voz mais suave. "Você não é um monstro, mas Pedro precisa voltar para casa. Você sabe que isso não está certo." "Não tenho mais nada," Luiz respondeu, e havia lágrimas na voz dele agora. "Perdi o negócio. Vou ser preso. Não tenho família." Ele era tudo o que me restava da Sofia. "Luiz," Ricardo disse, se aproximando da porta contra as ordens dos policiais. "Sofia nunca quis que Pedro sofresse. Você sabe disso. Se você realmente ama esse menino, deixe ele ir." A porta se abriu lentamente. Luiz apareceu no batente, as mãos vazias, o rosto devastado. Atrás dele, Pedro estava encolhido em um canto, segurando a caixinha de música como se fosse um escudo. "Pedro," Ricardo disse suavemente, "vem aqui, rapaz." Pedro correu para os braços de Ricardo como uma bala, soluçando incontrolavelmente. "Eu sabia que você viria me buscar. Eu sabia." Luiz se entregou sem resistência, as algemas fechando em seus pulsos, enquanto ele murmurava desculpas que chegavam tarde demais. "Sinto muito, Pedro. Sinto muito por tudo." Pedro se virou nos braços de Ricardo para olhar para Luiz. "Você não é meu pai," ele disse com uma clareza surpreendente para uma criança de 11 anos. "Minha mãe disse que pai é quem cuida, quem protege, quem ama. Você nunca fez nenhuma dessas coisas." Luiz baixou a cabeça, finalmente compreendendo o que havia perdido, não por causa de Ricardo, mas por suas próprias escolhas. Na viagem de volta para casa, Pedro dormiu no colo de Ricardo no banco traseiro da viatura, exausto física e emocionalmente. Ricardo acariciava suavemente os cabelos do menino, fazendo promessas silenciosas de que nunca mais deixaria nada ruim acontecer com ele. "Ricardo!" Pedro murmurou meio adormecido. "Estou aqui, rapaz. Quando estivermos em casa de novo, você vai me ensinar a fazer aqueles pães que sua mãe fazia para você quando era pequeno." Ricardo sorriu através das lágrimas. "Vou te ensinar tudo o que sei, Pedro. Tudo que minha mãe me ensinou. Tudo que sua mãe teria te ensinado. E você nunca mais vai embora. Nunca mais, prometo." Mas quando chegaram à cidadezinha, uma surpresa desagradável os esperava.
A mídia local havia descoberto sobre o rapto e a casa de Ricardo estava cercada de jornalistas e câmeras de televisão. Como vamos entrar sem que eles traumatizem Pedro ainda mais? Ricardo perguntou ao delegado. Vamos pela entrada lateral. E Ricardo, você precisa estar preparado. Depois de tudo o que aconteceu, vai ter muito interesse da mídia, investigações, processos. Sua vida vai estar sob escrutínio público por um tempo. Ricardo olhou para Pedro, que estava acordando lentamente nos seus braços. Não me importo com a mídia, não me importo com processo nenhum. A única coisa que importa é que Pedro está seguro. Mas ele não fazia ideia de como os próximos meses iriam testar essa determinação de todas as formas possíveis. 6 meses depois do rapto, Ricardo estava sentado na varanda da casa simples que tinha alugado nos arredores da cidadezinha, observando Pedro brincar no quintal pequeno, mas acolhedor com Rex, o cachorro vira-lata que tinham adotado na semana anterior. A grande fazenda havia sido vendida para pagar as dívidas acumuladas durante a batalha legal, mas estranhamente, Ricardo nunca tinha se sentido mais em casa. Ricardo, você pode me ajudar com o dever de matemática? Pedro gritou do quintal, correndo em direção à varanda com Rex correndo atrás dele. Claro, rapaz, mas primeiro vem aqui dar um abraço. Pedro se jogou nos braços de Ricardo, ainda com a energia infinita de um menino de 11 anos, mas agora com a segurança de quem sabe que é amado incondicionalmente. Os pesadelos depois do rapto tinham durado 2 meses, mas com terapia e muito amor, Pedro estava florescendo de uma forma que surpreendia até mesmo os psicólogos. Sabe qual é a minha parte favorita do dia? Pedro perguntou, se aconchegando no colo de Ricardo. Qual? Quando acordo de manhã e você está lá? Sempre. Nem nos dias ruins, nem quando está preocupado com dinheiro, nem quando está triste. Você sempre está lá. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas, como acontecia frequentemente nos últimos meses. E sabe qual é a minha? Qual? Todos os momentos, desde quando acordo até quando durmo, porque todos têm você. A fazenda de Ricardo havia falido completamente 3 meses atrás, mas de suas cinzas nasceu algo inesperado. Com o dinheiro que sobrou da venda dos bens, ele havia criado uma pequena consultoria especializada em ajudar outras propriedades rurais. O trabalho era menos glamuroso. Os ganhos eram menores, mas pela primeira vez em anos, Ricardo tinha equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Ricardo, Pedro disse brincando com os cabelos dele, você se arrepende de ter me encontrado naquele dia no restaurante? A pergunta atingiu Ricardo como um soco. Pedro Gomes, por que você perguntaria uma coisa dessas? Porque você perdeu sua fazenda grande, sua casa bonita, sua caminhonete cara, tudo por minha causa. Ricardo se ajeitou para olhar diretamente nos olhos de Pedro. Rapaz, antes de te encontrar, eu tinha muitas coisas, mas não tinha uma vida. Eu tinha dinheiro, mas não tinha amor. Eu tinha sucesso, mas não tinha propósito. Ele pausou, escolhendo as palavras com cuidado. Você não me fez perder nada. Você me fez ganhar tudo que realmente importa. Mesmo quando eu tenho pesadelos e acordo chorando, especialmente quando você tem pesadelos e eu posso te abraçar até passar. Mesmo quando eu quebrei sua ferramenta favorita na semana passada. Era só uma ferramenta, Pedro. Você é insubstituível. Mesmo quando mesmo sempre. Ricardo interrompeu beijando a testa de Pedro. Agora vamos fazer essa lição de matemática antes que escureça. Eles estavam resolvendo problemas de multiplicação na mesa da cozinha quando o telefone tocou. Era Dr. Rafael que havia se tornado mais que um advogado para eles. Era quase um membro da família. Ricardo, tenho notícias sobre Luiz, ele disse, e sua voz carregava uma mistura de satisfação e alívio. Ele foi condenado. 15 anos de prisão por rapto, fraude, trabalho infantil, lavagem de dinheiro. O juiz disse que foi uma das sentenças mais fáceis de decidir na carreira dele.
Ricardo fechou os olhos, sentindo um peso gigantesco sair dos seus ombros. E Pedro nunca mais vai ter que se preocupar com ele. Nunca mais. Além da prisão, ele perdeu definitivamente todos os direitos paternais. Legalmente, Pedro é completamente seu agora. Quando Ricardo desligou o telefone, Pedro o olhou com curiosidade. Era sobre ele, não era? Era. E você nunca mais precisa se preocupar. Acabou para sempre. Pedro assentiu seriamente. Depois voltou para o dever de matemática, como se aquela notícia fosse apenas um detalhe menor na vida nova que eles haviam construído juntos. Na semana seguinte, Ricardo recebeu uma ligação inesperada. Era Marisa Ferreira, a assistente social que havia testemunhado no tribunal meses atrás. Ricardo, tenho uma proposta para você. O município está criando um programa piloto para ajudar crianças em situação de risco e queremos você como coordenador. Marisa, eu não tenho formação em assistência social. Você tem algo melhor. Você tem experiência real. Você lutou pelo sistema, conhece as falhas dele e, mais importante, você sabe o que funciona e o que não funciona quando se trata de dar um lar para uma criança. Ricardo hesitou. O salário seria suficiente para sustentar Pedro adequadamente? Seria um salário público, então não seria como o que você ganhava antes, mas seria estável e o trabalho seria realmente significativo. Você estaria ajudando outras crianças como Pedro. Naquela noite, Ricardo conversou com Pedro sobre a proposta. Você quer ajudar outras crianças como eu? Pedro perguntou. Quero, mas só se você estiver bem com isso. Algumas dessas crianças podem ter problemas sérios, podem precisar ficar aqui em casa às vezes. Pedro pensou por um momento. Quando eu estava sozinho na estrada, sempre sonhava que alguém como você apareceria para me ajudar. Se você pode ser essa pessoa para outras crianças, acho que deveria fazer. Tem certeza? Tenho. Mas posso fazer uma exigência? Qualquer uma. Quero ajudar também. Sei como é ser uma criança assustada. E talvez eu possa ajudar elas a não ficarem com tanto medo. Um ano depois, a casa de Ricardo e Pedro havia se transformado em algo muito maior que um lar. Era um refúgio, um porto seguro, um lugar onde crianças em situação de risco podiam ficar temporariamente enquanto suas situações eram resolvidas. Pedro havia se tornado o irmão mais velho não oficial de dezenas de crianças que passaram por ali. E sua capacidade natural de entender e acalmar crianças traumatizadas impressionava até mesmo os profissionais. Ricardo, o João está com pesadelo de novo, Pedro disse, aparecendo na porta do quarto de Ricardo às 2 da manhã. João tinha 7 anos e havia sido retirado de uma situação de violência doméstica na semana anterior. Era a 3ª noite consecutiva que acordava gritando. Quer que eu vá falar com ele? Ricardo perguntou já se levantando. Não precisa. Eu sei o que fazer. Pedro desapareceu no corredor e voltou minutos depois. Emprestei minha caixinha de música para ele. Expliquei que sempre que ficar com medo, é só tocar a música e lembrar que tem gente que cuida dele. Ricardo puxou Pedro para um abraço apertado. Você sabe que é incrível, não sabe? Aprendi com o melhor. Na manhã seguinte, João estava na cozinha ajudando Pedro a fazer panquecas, sorrindo pela primeira vez desde que chegara. A caixinha de música estava ao lado dele na bancada, tocando suavemente a melodia que tinha consolado Pedro por tantos anos. Ricardo, João disse timidamente. O Pedro disse que você vai me ajudar a encontrar uma família nova. Vou sim, garoto. Uma família que vai te amar muito, uma família como vocês dois. Ricardo olhou para Pedro, que sorriu e acenou. Exatamente como nós dois. 2 anos se passaram como um filme em câmera rápida. A casa sempre cheia de risos de crianças, lágrimas de alívio de pais que recuperavam seus filhos e momentos de pura alegria quando uma criança era colocada em uma família permanente. Pedro cresceu não apenas em altura, mas em sabedoria, compaixão e liderança natural. Ricardo, quando eu crescer, quero fazer exatamente o que você faz.
Pedro disse uma tarde depois de ajudar um menino de 5 anos a se adaptar à casa. Por que, rapaz? Porque você me mostrou que família não é sobre sangue ou sobre nomes. É sobre escolher amar alguém todos os dias, mesmo quando é difícil. Em uma tarde ensolarada de domingo, Ricardo estava no quintal observando Pedro ensinar um grupo de crianças menores a cuidar da horta que haviam plantado juntos. O menino de 11 anos, que uma vez pediu para pegar sobras em um restaurante de estrada, havia se transformado em um jovem de 14 anos que irradiava confiança, bondade e esperança. O telefone tocou. Era Tomás Cruz, o empresário que havia ajudado a expor Luiz anos atrás. Ricardo, sei que você não aceita doações para o programa, mas queria fazer uma proposta diferente. Que tipo de proposta? Quero financiar uma expansão, não apenas uma casa, mas um centro completo com psicólogos, professores, assistentes sociais. Um lugar onde crianças como Pedro possam não apenas encontrar abrigo, mas reconstruir suas vidas completamente. Ricardo ficou em silêncio, processando a oferta. Por que você faria isso? Porque naquela tarde no restaurante, anos atrás, eu vi algo que nunca esqueci. Vi um menino com coragem suficiente para pedir ajuda e um homem com coragem suficiente para mudar sua vida inteira para dar essa ajuda. E isso mudou minha perspectiva sobre o que realmente importa na vida. Naquela tarde, Ricardo conversou com Pedro sobre a proposta. Seria incrível, Pedro disse, os olhos brilhando. Poderíamos ajudar muito mais crianças, mas significaria mais responsabilidade, menos tempo só para nós dois. Pedro pegou a mão de Ricardo. Ricardo, você sabe qual foi a coisa mais importante que aprendi desde que nos conhecemos? O quê? Que o amor não diminui quando a gente divide. Ele cresce. Quanto mais crianças amamos, mais amor temos para dar. Ricardo sorriu mais uma vez, impressionado com a sabedoria do menino que havia se tornado seu filho e seu professor ao mesmo tempo. Então, vamos fazer isso? Vamos fazer isso. 5 anos depois, o Centro Pedro Gomes estava aberto ao público com uma placa na entrada que dizia: em memória de Sofia Gomes e em honra de todas as crianças que esperam por uma segunda chance. Ricardo e Pedro, agora com 19 anos, estavam na cerimônia de inauguração, observando dezenas de crianças brincarem nos jardins do centro, cada uma com sua própria história de superação. Sabe o que mais me deixa orgulhoso? Ricardo disse, observando Pedro conversar com um grupo de adolescentes que haviam acabado de chegar ao centro. O quê? Que você se lembrou do seu próprio nome quando me perguntou se podia pegar minhas sobras naquela tarde? Pedro riu. Por que isso te deixa orgulhoso? Porque mesmo nos piores momentos da sua vida, você nunca perdeu sua identidade. Você sempre soube quem era, de onde vinha e o que merecia. Isso é um tipo de força que não pode ser ensinado. Eu sabia porque minha mãe me ensinou e porque você me lembrou todos os dias desde então. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando o movimento do centro. Ricardo, Pedro disse finalmente, obrigado. Por quê, rapaz? Por ter parado de comer suas sobras naquela tarde para dividir sua vida inteira comigo. Ricardo abraçou Pedro, agora quase da sua altura, e pensou no menino pequeno de 7 anos que havia mudado sua vida para sempre, com uma pergunta simples e corajosa. Obrigado a você, Pedro, por me ensinar que às vezes as melhores coisas da vida começam quando a gente para de pensar em si mesmo e começa a cuidar de quem precisa. O sol se punha sobre o Centro Pedro Gomes, pintando o céu com as cores da esperança, enquanto 2 vidas que se encontraram por acaso provavam que família é uma escolha que fazemos todos os dias e que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer. Fim da história.